Por muito tempo, os fãs dos jogos de Dragon Ball imploravam por uma continuação de Budokai Tenkaichi 3. Afinal de contas, aquele jogo de PlayStation 2 é simplesmente incrível e marcou uma geração inteira. Mas o que muita gente esquece ou deixou passar batido é que o Tenkaichi 3 teve sim um sucessor espiritual à altura, a franquia Red Blast. Olá, eu sou o Vale e hoje eu irei te contar a minha experiência com o incrível Dragon Ball Red Blast 2 e explicar por que, para mim, ele é o legítimo herdeiro da jogabilidade que a gente tanto amava no PlayStation 2, mesmo tendo sido incompreendido na época. Então deixa seu like, eleva seu Ki ao máximo e vamos nessa! Para começar a entender Red Blast 2, precisamos falar sobre a escolha ousada e polêmica que a desenvolvedora acabou tomando. Ao invés de seguir pelo caminho padrão de praticamente todo jogo de Dragon Ball, que é adaptar o modo história seguindo à risca o mangá e o anime, eles optaram por fazer algo totalmente diferente, o Galaxy Mode. E aqui eu abro um parêntese para ser bem sincero com vocês. Eu acho extremamente chato quando todo santo jogo segue o mesmo padrão de adaptar as mesmas sagas. Eu sei que tem quem goste da nostalgia, mas cara, depois de você jogar mais de 2 ou 3 títulos de Dragon Ball nessa pegada, já começa a ficar enjoado. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já vi e rever a história do Raditz chegando à Terra ou da luta contra o Majin Buu nos videogames. No entanto, o fato de não ter aquele modo história tradicional acabou afastando muitos jogadores, principalmente a galera casual. O Galaxy Mode funciona basicamente como uma constelação de desafios. Você precisa cumprir para ir passando de etapas. São missões do tipo realizar uma sequência exata de combos, vencer uma luta começando com apenas 1% de vida ou sem tomar nenhum hit e por aí vai. E por conta disso, a gameplay requer muito mais atenção e acaba sendo um pouco mais técnica. Você precisa ter paciência para entender como o jogo funciona. A vantagem é que se você já veio do primeiro Red Blast ou do Budokai Tenkaichi 3, você conseguirá pegar o ritmo do jogo muito mais fácil, porque os comandos de base são praticamente os mesmos, trazendo apenas diferenças sutis. Mesmo assim, teria sido um baita acerto se eles tivessem criado uma história original para o jogo. Até hoje eu não entendo porque as desenvolvedoras de jogos de anime têm tanto medo de criar narrativas inéditas. Ter uma liberdade criativa maior para entregar uma campanha nova e envolvente faria esse título explodir na época. Mas quando a gente entra no quesito jogabilidade, Dragon Ball Red Blast 2 dá um show. O combate é muito mais fluido que no primeiro jogo e os movimentos dos personagens são extremamente plásticos. É um game focado puramente em encaixar combos devastadores. E eu gosto muito de como a franquia mudou a execução dos super ataques aqui, apenas golpes especiais no analógico direito. Irmão, isso é muito mais simples e prático do que a combinação de botões do Tenkaichi 3. No começo você pode até se confundir um pouco, mas nada que 30 minutinhos de gameplay não resolva. E além disso, uma das mecânicas mais interessantes desse jogo é o fato de você conseguir desviar os especiais. Você precisa só apertar o botão de defesa e no momento que o ataque te atingir a bola de energia, você direcionar o analógico para um lado ou para o outro, que o personagem vai fazer uma animação muito legal desviando daquele golpe com a mão. Muito top, velho. Nossa, isso daí pra mim é sensacional. Cara, dá um dinamismo absurdo na gameplay. Agora o que realmente me ganha nesse jogo é a sua direção de arte. Os gráficos são absurdamente bonitos e o tamanho dos cenários é uma loucura. O jogo consegue passar uma sensação de grandeza real quando você voa alto e olha o mapa lá de cima. E dá ênfase aqui para o mapa do torneio. Cara, simplesmente você vai muito alto nesse jogo e é bem legal, cara. Bem legal mesmo. E o estilo gráfico envelheceu como vinho. E eu ouso a dizer que o design dos personagens e o modelo dos corpos deles dá um banho de 10-0 no recente Sparking Zero. Sim, o jogo atual é lindo e cheio de efeitos, mas os modelos de personagens do Red Blast 2 são muito mais robustos, bem estruturados e bonitos de verdade. Cara, a direção de arte desse jogo é demais. E o character design do Sparking Zero às vezes fica meio judiado mesmo, enquanto do Red Blast 2 ele é impecável. Outro ponto
forte é a customização. Conforme você vai desbravando o modo Galaxy, você vai liberando novos ataques, itens e transformações para aquele personagem. E aí que o jogo te dá a liberdade de montar uma build de habilidades para o seu personagem, com os ataques que você achar que combinam mais com seu estilo de gameplay. E isso é fantástico, porque o jogo não precisa gastar espaço colocando 5 versões diferentes do Goku na tela de seleção, por exemplo. Você simplesmente cria variações de ataques na mesma aba e deixa o boneco do jeito que se encaixa melhor para você, além de ter vários campos de customização. Então você pode criar suas versões diferentes. Porém, nem tudo é perfeito e o jogo peca feio na falta de referência visual nos seus menus. E isso é um baita erro de UI. Você entra na aba de customização, por exemplo, e se depara com um menu simples, cinza, apenas com o nome do ataque e um texto escrito. Custa colocar um mini vídeo ou uma imagem ilustrando o golpe de efeito ao lado para a gente ter uma ideia de como ele é. Você acaba equipando as coisas meio que às cegas, o que é bem zoado para um jogo desse tamanho. E o mesmo vale para a seleção de roupas. O menu de escolha de personagens é o mais limpo, preciso e bonito de toda a linha de jogos de Dragon Ball. Mas na hora de você trocar o traje, faltou uma pré-visualização para você saber qual roupa está escolhendo. Sim, eu sei que isso também não tem no Budokai Tenkaichi 3, o que eu acho um baita erro. E sobre o elenco, muita gente reclama do número de personagens, mas eu acho que tem guerreiro pra caramba aqui. Fora os exclusivos, Vegeta Super Saiyajin 3 e Broly Super Saiyajin 3, que são estilosos demais. O jogo trouxe personagens inéditos na época, o que foi um ponto super positivo. E claro que bate aquela tristeza de não ter a galera do Dragon Ball GT com o Super Saiyajin 4, o que deixaria o pacote perfeito, mas o elenco ainda assim é de respeito. E de bônus, o jogo ainda vinha com um remake completo e em alta definição do OVA, o plano para erradicar os Saiyajins, introduzindo o vilão Hachihachi, que também é jogável no jogo. E é aqui que mora o meu veredito sobre o modo história. A desenvolvedora errou muito na abordagem. Eles deveriam ter feito um modo campanha focado em uma narrativa inédita, nem que fosse expandindo e explorando a fundo a história desse OVA e deixando o Galaxy Mode como um modo extra de desafios. Meu irmão, se eles fizessem isso, você jogaria com todo o elenco do mesmo jeito e o jogo seria considerado uma obra-prima unânime. Essa falta de um conteúdo de campanha sólido acabou matando o ritmo de vendas do jogo e é realmente uma pena, porque o título tinha um potencial absurdo para receber um Red Blast 3 e fecharam a trilogia com uma chave de ouro na geração do PlayStation 3 e Xbox 360. Dragon Ball Red Blast 2 é um jogo pelo qual eu tenho um carinho gigantesco. O seu fracasso comercial na época aconteceu muito mais por conta da fadiga que o público estava dos jogos anuais de Dragon Ball e pela complexidade da gameplay para quem estava chegando agora. Mas ele transborda charme e para mim continua sendo um dos melhores jogos de toda a história da franquia. Se você é fã de Budokai Tenkaichi 3, faça um favor a si mesmo e dê uma chance para esse jogo. Afinal, o próprio Sparking Zero pegou o que havia de melhor no Red Blast 2 e no Budokai Tenkaichi 3 para se tornar o sucesso que é hoje. Mas e aí, rapaziada, qual é a opinião de vocês sobre Dragon Ball Red Blast 2? Vocês acham que o visual dele realmente envelheceu melhor que os jogos atuais? Ou o Galaxy Mode é imperdoável para vocês? Deixa aí nos comentários abaixo. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui quando sair vídeo novo e, se possível, se torne um membro aí para ajudar o canal financeiramente, a gente a postar cada vez mais vídeos. E aqui ao lado vou deixar minha playlist das minhas outras análises e também dos vídeos de Dragon Ball, caso você queira assistir. Eu vou ficando por aqui, isso aí, falou e até a próxima.